O assunto que me traz esse grande expediente, vereador Kennedy, vereador Bessa, é a respeito de mais uma intervenção do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro na Petrobras, visando, mais uma vez, conter essa alta absurda que vivemos todos os dias em relação aos combustíveis, gasolina, diesel, até mesmo álcool e também o gás de cozinha. Nós também estamos vivendo, vereador William, um momento muito crucial na Câmara dos Deputados. Há um projeto de lei que visa reduzir o ICMS dos estados para também barrar esta alta de preços que vivemos nesse país, e não é diferente aqui na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Nós, aqui na Câmara Municipal, sofremos todos os dias, vereador Joelson, nas ruas, que a nossa população às vezes não entende o papel do vereador. Se o vereador pode ou não intervir nessa alta disparada de preços que estamos sendo acometidos desde o ano de 2020, e que se agravou ainda mais com a guerra na Rússia. E nós, vereadores, muitos de nós, inclusive o vereador Márcio Tavares, que preside a Comissão de Direito do Consumidor desta augusta Casa Legislativa, vereador Everton, temos acompanhado nos postos de combustíveis, também nas distribuidoras de gás de cozinha, para saber se está havendo alguma lesão ao Código de Direito do Consumidor. No entanto, a nossa competência jurídica vai até aí. E quando fiz a introdução desta minha fala, eu justamente disse que o presidente da República tem tentado barrar esta alta de preços, trocando o ministro de Energia, trocando o presidente da Petrobras, o que, infelizmente, não tem dado o resultado esperado. Mas, como disse na segunda assertiva, temos um projeto de lei na Câmara Federal e nós, enquanto vereadores, podemos cobrar, enquanto eleitores, podemos cobrar dos nossos representantes que intervenham nessa votação, vereador Márcio Tavares, para que nós tenhamos a diminuição do ICMS frente ao preço final, não só do gás de cozinha, mas também dos combustíveis para os veículos automotores e também para a aviação, que também impacta muito na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, no preço final das passagens aéreas. Eu, antes de ceder uma parte a Vossa Excelência, vereador Samuel, quero dizer que este projeto de lei na Câmara Federal está visando a diminuição de até 30% do ICMS dos estados para, no máximo, 17% em cima do preço final dos combustíveis. Esta sim é uma medida que vai impactar numa redução de pelo menos 10% do preço final dos combustíveis para nós consumidores, para nós eleitores, porque apesar de estarmos imbuídos, investidos num cargo público na esfera do Legislativo Municipal, também somos eleitores e também participaremos dessa eleição, votando nossos futuros representantes, não só do Executivo Estadual, mas também federal e do Legislativo Estadual e Federal. Cedo uma parte ao nobre vereador, professor Samuel. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, quero aqui dizer que o momento em que se atravessou o mundo todo, a gente sabe que Estados Unidos, a Europa,
como também a guerra que acontece ainda entre Rússia e Ucrânia. É lógico que qualquer movimento em qualquer país do mundo, ele mexe com o restante dos outros países. O que você colocou, muito bem colocado, a situação de que o presidente da República, ele busca uma forma de cortar na carne de todos os poderes para poder beneficiar o consumidor. Não adianta só o governo federal fazer uma parte, não adianta só o governo estadual, não adianta só o governo municipal. Os empresários, todos têm que, de mãos dadas, diminuir a sua margem de lucro para que o consumidor possa realmente ser beneficiado ou ser menos injustiçado. Essa é que é a palavra, menos injustiçado. Porque hoje o preço dos combustíveis é insuportável. Ele está destruindo o poder aquisitivo até na alimentação da população. É triste nós sabermos que nós estamos chegando com possibilidades constantes de aumento de preço. O diesel agora teve um aumento muito forte, isso aí implica no arroz, no feijão, em tudo aquilo que o ser humano precisa. Tudo está galopando de forma exagerada. Agora, por exemplo, eu tenho uns dados que no ano passado, 2021, a receita da Petrobras, o lucro da Petrobras, foi 1 bilhão e 400 milhões, 1 bilhão, no primeiro trimestre do ano passado. Este ano, passou de 1 bilhão e 400 para 40 bilhões. Nós tivemos, nesse primeiro trimestre do ano em que nós estamos vigentes, 40 bilhões. Então, é muito lucro. Quem ganha não é o povo. Quem ganha são os acionistas, são os caras que têm dinheiro, que investem e estão tendo cada vez mais resultados das suas bolsas. E muitos deles são americanos. Os grandes acionistas que controlam, que fazem a manipulação dos lucros da Petrobras são americanos. Então, o que é que acontece? Eles querem tirar o dinheiro do consumidor e fazer com que essas ações possam crescer. Então, o que tem que acontecer? Diminuir, tem que derrubar o preço dos lucros, Estado, município, governo federal. Porque, em vez de 40 bilhões no trimestre, poderia ficar em 10 bilhões, pô. E deixar com que nós pudéssemos, que o consumidor, que as pessoas, o trabalhador, que está lá sem condições, pifando de gasolina todo o tempo se tiver um carro, tem que vender o carro e esperar comprar uma moto, muito difícil. Mas eu quero parabenizar Vossa Excelência. Eu penso sim que nós temos que nos irmanar e temos que ajudar uns aos outros, principalmente os poderes executivos. E a nossa Câmara Federal com o Senado poder ver a possibilidade de fazer algo que possa melhorar a vida do povo brasileiro, tenho dito. Muito obrigado pela parte, vereador professor Samuel. Vossa Excelência toca num ponto cirúrgico. Os valores estão insuportáveis para a população brasileira, não diferente para a população manauara e amazonense. E isso impacta diretamente em nossas vidas, não só quem tem veículos automotores, não só, mas quem no dia a dia, no consumo de gás, agora estão elaborando um projeto, pasme, vereador Mituso, um projeto para que a Petrobras e as distribuidoras de gás possam vender o gás a retalho. Será que existe essa afirmativa? Se o consumidor não tem dinheiro para comprar o botijão inteiro, ele vai ter a possibilidade de comprar R$20 de gás. Olhem só, a que ponto estamos chegando, vereador Kennedy, vereador Rodrigo. Ponto principal é, nós temos alternativas para a diminuição dos combustíveis e, por conseguinte, da inflação, porque isso impacta direto na inflação. E um dos pontos é esse projeto de lei que está correndo na Câmara Federal. Precisamos cobrar dos nossos representantes na Câmara Federal que apoiem esse projeto de lei,
Mas, mais do que isso, precisamos cobrar também do Executivo Federal que dê uma contrapartida para os estados e para os municípios. Caso contrário, os interesses locais, que também são muito importantes, porque quando a população tem a sua rua quebrada, ele quer o asfalto. Quando fica doente, quer ir ao médico, quer ir ao hospital e encontrar o hospital funcionando. E isso é de responsabilidade da Prefeitura, dos municípios e do governo dos estados. E sem o recurso para que isso aconteça, esta prestação de serviço acaba não acontecendo. Então, portanto, vereador Kennedy, há necessidade, como o vereador professor Samuel bem disse, que todos os entes públicos cedam um pouquinho, assim como a iniciativa privada precisa também ceder um pouco, como bem disse o vereador professor Samuel, para que nós, enquanto povo, para que a população, principalmente os mais carentes, que sofrem ainda mais com a inflação, tenham essa diminuição desses impactos em suas vidas, porque está insuportável. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a atenção de todos. Era o que tinha a dizer nesse grande expediente.